Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao Raiz Tricolor. Hoje já diretamente aqui de Fortaleza, cheguei nessa madrugada, segunda-feira de jogo, olha, tá ali a praia, tá ali a cidade de Fortaleza, não sei pra que lado fica o Castelão, mas seja pra qual lado for, mais tarde estarei indo lá pro Castelão para fazer a transmissão de Ceará e Fluminense. Porém, cheguei aqui de madrugada, acordei hoje de manhã, já tomei o café da manhã, eu e meu microfone que já chamaram de koala, já chamaram de rato, já chamaram de um monte de coelho, mas é fato que melhora a qualidade do áudio aqui, então eu ainda tô me adaptando nesse kit de gravar fora de casa. Mas eu, Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, tô aqui às 10 e pouquinho e fui me atualizar das notícias do Fluminense e vi que André e Nino estão na pré-lista do Tite para a Copa do Mundo. Essa notícia meio que já tinha vazado de que o Tite colocaria o André nessa pré-lista, mas o Nino também está, e agora uma informação extraoficial, mas é um extraoficial oficial. Vocês vão entender o porquê. Bem, vamos lá. Explicando o que é essa pré-lista. O Tite, para a Copa do Mundo no Catar, as seleções elas não convocam só 23, agora 26 jogadores. Elas convocam 55 e dentro dessa lista de 55, elas convocam 55 até o dia 21 de outubro, se eu não estou enganado. Elas podiam convocar 55 jogadores. E depois, essa é a lista de convocados para a Copa. Depois eles enviam para a FIFA, né, a CBF envia para a FIFA, todas as confederações, até o dia 7 de novembro, falam, olha só, desses 55 a gente vai ficar com esses 26. E os outros ficam como sobressalentes, né, para poderem ser convocados para a Copa no caso de lesão, no caso de algum corte, alguma coisa. Então, assim, esse é o princípio inicial de porque tem uma pré-lista. Dado isso, como eu falei, o Tite já enviou essa lista com o André e com o Nino lá no final de outubro. E, como manda a regra, os clubes são notificados da convocação de seus jogadores, dessa pré-convocação de seus jogadores. Então, por isso o Fluminense recebeu a notícia neste domingo, né, esse domingo que passou agora, de que André e Nino estariam nessa lista. E aí, obviamente, é interesse do clube, né? A CBF avisa os clubes, e é interesse do clube vazar isso. O Flamengo vazou também, que tem 5 na pré-lista e tal. Então, assim, vaza pra poder... A notícia André e Nino estão na seleção e tal. Isso divulga mais o jogador, isso ajuda também a dar moral pro jogador também. Então é assim que funciona a questão da pré-lista. Aí você vai me perguntar, Gabriel, Nino e André estão na lista de 55. Eles serão convocados pra Copa? Estarão nos 26 da Copa? Acho que hoje é bem óbvio que não. Começando por André, a gente está falando de um jogador que não foi convocado para nenhuma convocação do Tite. Não esteve nem muito perto, você não teve nem aquele... Vamos parar para ver a convocação aqui. Em parte é pela idade, em parte é pela concorrência na posição. Só que André talvez seja a convocação para essa lista ali do momento. Tá na cota do momento. Se algum jogador se lesionar e etc, por mais que ele não tenha experiência na seleção brasileira e seja muito jovem, é o melhor volante do Brasil hoje, indiscutivelmente. E provavelmente entra nessa cota de convocação de tá no momento ótimo, é muito jovem, se a gente não precisar para essa Copa, ele já começa convocado para a Copa de 2026. Acho que é bem óbvio de que a forma como o André vem jogando, eu diria em alto nível há 1 ano e meio, desde quando em julho, se eu não me engano, no dia 5 de julho, por aí, não vou lembrar, acho que é 5 de julho. Ele fez aquele gol, ele era reserva, né, tava no banco, entrou, fez um gol no Fla-Flu. E eu lembro de comentar muito, falando, cara, esse gol aí, André, não fez nada, né? Tipo, ele escorou uma bola na pequena área, nem é a função dele. Mas esse gol vai transformar André no Fluminense, ele vai ganhar muita moral e etc. E de fato, tava certo nessa, né? Ele tá 1 ano e meio jogando em alto nível, e dá pra gente dizer que ele tá pelo menos 8, 9 meses jogando em altíssimo nível. E essa convocação, eu até diria que se a gente estivesse em 2022, num ano de início de ciclo, o André estava brigando talvez até pela titularidade da seleção, mas a gente está num ano de final de ciclo, então obviamente isso é muito mais complicado. Então assim, acho que o André é essa convocação já pensando no próximo ciclo.
deve estar na primeira convocação, até pelo futebol que foi desempenhando, pela idade, mas acho pouquíssimo provável de que esteja no Catar, a não ser que haja uma hecatombe de lesões e de problemas em relação a jogadores da posição dele, que são posições destacadas no mundo inteiro. Casemiro era do Real Madrid, né? Agora já está no United, bem como Fred também. Dá pra gente citar uma infinidade de jogadores que têm qualidade, estão no melhor futebol do mundo, né, na Europa, que tem uma qualidade ali, talvez não superior à de André, mas já testada muito mais do que a de André. Sobre André fica só uma reflexãozinha que é Xerém, né? Xerém tem 1000 motivos, o jogador quando sobe, para poder querer ser vendido e jogar na Europa. Com o André lá no Fluminense e estando com todo esse nível e etc., Xerém passa a ter 997 motivos. André não soluciona o problema do jogador que sobe já querendo ir para a Europa e largar o Fluminense, mas pelo menos botar uma pulguinha atrás da orelha para o jogador que vê que acha que tem a qualidade mesmo necessária de falar, cara, se eu ficar aqui, olha o destaque que eu posso ter, e não ser me precipitar como o Marcos Paulo se precipitou, como vários, enfim, outros jogadores se precipitaram também. Vamos para Nino, agora falando um pouco mais sobre Nino. A situação de Nino é um pouquinho diferente, porque André teve seleção de base, teve seleção até o sub-20 e tal, batendo uma ventania aqui agora. Já Nino não, Nino teve seleção de sub-23. Nino foi convocado, é campeão olímpico, e foi campeão olímpico em 2021, né, lá em Tóquio, mas nunca teve convocação também para a seleção principal. Nino, eu acho que já é o jogador que já teve o seu melhor momento. Nino teve o seu melhor momento e não conseguiu aproveitar nesse momento uma convocação. Nino, assim, compreendendo mais ou menos o número, né, como eu falei, são 55 jogadores, eu chutaria que devem ser 8 zagueiros. E Nino de fato merece, até por esse ciclo que ele fez, de estar entre os 8 zagueiros ali convocados. Mas não me parece que no auge de Nino, talvez o que ele merecesse era só convocação, e não de fato ser titular ou participar mesmo do grupo que iria para a Copa do Catar. Nino é um bom zagueiro, tem qualidade, tem postura, tem desempenho, né? Tem regularidade também, apesar de um ou outro jogo ali, mas quem joga 70 jogos no ano vai falhar. Só que me parece que passou o bonde. Eu acho que Nino, repetindo, merecia uma convocação, mas nesse momento, com 25 anos, me parece estar na lista também para uma hecatombe, mas eu não tenho tanta certeza de que no início do próximo ciclo, seja lá quem for o treinador, Nino estará convocado. Pode estar, porque como eu falei, ele tem qualidade. Me parece ter passado o auge, mas nada impede dele voltar se destacando mais ainda em 23. Mas acho que é um prêmio. Para ele, essa pré-convocação já é uma coisa muito interessante, do tipo, show, ele chegou a estar na pré-lista de Copa do Mundo. Não sei, eu vejo o teto de André maior. Mas torço para estar errado. Essas convocações, elas são interessantes, como eu falei, o clube divulgar, né, divulga em off ali, obviamente, vaza, né, a informação, porque valoriza o jogador, sem dúvida nenhuma. Eu não tô nem falando de Copa do Mundo, tá? Os 2 jogadores convocados, fotinha ali com a camisa da seleção contra a Turquia no amistoso, aumenta valor, chama atenção. Vocês já viram algumas vezes quando eu falo aqui que europeu tá divulgando notícia, eles falam lá, John Arias tem uma internacionalização, né, os portugueses usam esse termo, né, que é a convocação e tal, é selecionável e tal. Jogador que é convocado aumenta preço, chama atenção, e sem dúvida nenhuma a gente deve ter novidades em relação a propostas, etc. Nino, a gente não tem proposta, né, até agora, pelo menos é o que se sabe, só teve lá aquela do Tigres e depois não teve mais, mas a gente deve, talvez, enfim, vendendo direito essa notícia, deve ter propostas aí pro Fluminense nesse final de janela de novo. E a sua opinião, tá? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que Nino e André vão ser convocados? Acha que Nino e André estão sendo preparados para o próximo ciclo? Ou, enfim, acha que isso é só jogada de marketing, os 2 não têm nível de seleção? Coloca aqui embaixo na caixinha de comentários. Beleza? Tamo junto. Daqui a pouco eu vou pro Castelão. Eu tô apontando para lá porque ali tem uma avenida, mas eu não faço ideia de para que lado fica. Daqui a pouco estaremos lá pra gente transmitir o Fluminense conseguindo, se Deus quiser, a sua vaga na Libertadores garantida. Até a próxima. Valeu. Eu acabei o vídeo, mas ele não acabou, né? Então fica aí, ó, com o cenário, porque agora que eu vou acabar o vídeo. Agora sim. Valeu.